Sejam bem-vindos a mais uma edição do DNA, todo domingo às 10 da manhã aqui na Band. E nós vamos falar de um assunto muito importante, interessante e de utilidade pública, pelo fato de que talvez você ache que tenha a informação correta, mas às vezes a informação esteja errônea na sua vida. Nós vamos falar sobre adicção. Quem está aqui comigo é minha amiga Bárbara Carneiro. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Carlinhos. Bárbara, primeiro, o que é adicção? Então, a definição que eu mais respeito é a definição dos grupos anônimos. Aqui eu não posso colocar o nome, mas esse grupo anônimo, que é respeitadíssimo, é no mundo inteiro, tem reuniões e funciona como recuperação. Ele fala que a adicção... Eu não posso colocar o nome por quê? É porque lá, como eu faço parte como membro, a gente segue algumas tradições que nos protegem de nós mesmos. Para que eu não use o nome de uma forma errada. Entendi. Entendeu? Para me promover ou alguma coisa assim. Então, é uma... Tá entendido. Então, a definição lá, eles falam que a adicção é uma doença progressiva, incurável e fatal. Progressiva porque você começa usando e ela vai te levando a um ponto cada vez mais longe na sua falta de princípios, na sua degradação moral, física, espiritual. Ela é incurável porque não tem cura. Eles não encontraram ainda uma cura para a adicção. Os médicos desenvolveram algumas medicações, mas nenhuma conseguiu atingir a cura. Foi eficaz. Porque a adicção ela é uma doença sistêmica. Ela é física, espiritual, emocional, social, familiar. Ela te aborda como um sistema inteiro. Então, só a parte física não vai adiantar. E fatal porque ela leva à morte. Primeiro dos seus sonhos, dos seus relacionamentos, da família, e depois ela te mata mesmo. Antes da gente chegar nesse ponto crucial que você colocou agora, você é nascida e criada aqui em Uberlândia. Sou. Como que foi a sua infância? Então, a minha infância, eu tenho, né, uma irmã e um irmão falecido. Então, a minha infância foi marcada pela morte desse meu irmão, que morreu por erro médico. Aos 3 anos, eu tinha 7. Então, a minha infância, basicamente, ela ficou focada nesse trauma, nesse fato ocorrido, né? Foi impactante. Demais, porque houve ali uma desestruturação que já era, assim, talvez não tão emergente dentro da minha família, mas que com isso ficou mais... Correto. Dessa maneira, Bárbara, você, depois dos 7 anos, você conversava isso com os seus pais, a maneira que você estava sentindo esse fato? Não. Você se calou? Não tinha. Eu já era uma criança assim, mais sozinha, mais calada, mais isolada, que é uma das características da adicção. Olha só que legal, eu ia te perguntar isso. Então, quer dizer que já tem uma primeira característica. Uma pessoa reservada, mais quieta, no canto dela. Ou às vezes não. Tem adictos que desde de criança, eles chamavam muito a atenção. Os adictos vão para os extremos. Então, uma característica básica no adicto, por exemplo, que eu tinha muito, dificuldade de me entender pertencente, inadequação, aquela coisa de baixa estima. Então, isso é muito comum no adicto, né? Então, eu cresci... Sobre essa questão aí da autoestima baixa, é geral, né? Todos os adictos têm a autoestima baixa. É uma coisa geral. Tanto é que eles vão para a autodestruição, né? Então, é uma coisa muito... É muito comum na adicção, né? Quando foi o seu primeiro contato de informação, né, primeiro, sobre drogas, sobre o que é lícito, o que é ilícito? Então, foi muito interessante isso, Carlos, porque na minha época, esse negócio de droga ficou muito
ficou muito falado, ai, tá usando droga, fulano, assim, a gente com 11 anos. Isso tem 20 anos atrás. Muito mais, mais né, cara? Eu tenho 20, então, eu tenho 40. Não, ninguém vai fazer conta aqui não, gente. Tenho... Aí, Carlos, o que aconteceu? Então, a gente acredita que a falta de informação leva ao uso de droga. A gente acredita que a falta de esporte leva ao uso de droga. Eu tive muita informação, eles faziam reuniões na casa dos colegas com os pais e colocavam vídeos para a gente assistir do que era droga, como é que é. Quanto mais eles falavam, mais despertava o nosso interesse. Adicto, ele vai despertar o interesse. Então vamos voltar um pouquinho. Como que se diagnostica um adicto? Então, eu vou falar para você, mas assim, deixa eu te explicar só essa questão do esporte. Aí, não, quem faz esporte não usa droga. Eu estava na academia, quando eu escutei uma conversa externa de 2 adictos, um convidando o outro, eu falei, eu quero. Então, eu estava na academia, eu tive toda a informação. Então, você ouviu... Entendeu? E despertou o interesse. Exatamente. Então, o adicto, ele dificilmente vai se desviar daquele caminho que já está pré-determinado pela adicção dele. Eu ia falar outra coisa. Existe uma predisposição do adicto? Sim. Então, aqueles meios comuns que as pessoas comuns acreditam que vão melhorar, dar muito carinho, os pais têm que dar muito carinho. Então, isso, para o adicto, é só uma faísca a mais para a gasolina dele. Entendi. Entendeu? Porque os pais dão muito carinho, aí se você der demais, ele vai ficar ainda mais sem limite. O sistema de recompensa que a família coadicta faz com o adicto é um sistema completamente ineficaz. Por exemplo. É a questão de mimar. Por exemplo. Se você mima, você estraga, né? Mas a base disso está na culpa. A culpa que os pais já têm da falta que eles tiveram com aquela criança. Então, por exemplo, muitas coisas que aconteciam na clínica. A mãe falava assim, não, filhinho, quando você sair daqui, a mamãe vai comprar uma moto. Não é por aí. Que sistema de recompensa é esse? Então, a gente estuda como que cria um hábito. É assim, primeiro. Eu vou te interromper, nós vamos chamar o primeiro break comercial. E o que vai ser muito interessante, depois da explicação dela, ela disse que na clínica, ela teve uma clínica aqui em Uberlândia, foi convidada a se retirar da cidade, foi para outro estado, em São Paulo, também fechou a clínica e vocês vão gostar de saber. Não saiam daí, eu volto em instantes com Bárbara Carneiro sobre a questão da adicção. Até já. Volta com você no DNA, na presença da Bárbara Carneiro. Você estava fazendo uma explicação do raciocínio, isso. Né? Como se cria um hábito. Como se cria um hábito. Então é assim, a pessoa é impulsionada a um comportamento através de uma vontade, de um sentimento, de uma emoção. Então ela vai e tem o comportamento negativo. E com isso, ela tem uma recompensa positiva. Então, criou-se a recompensa cria o hábito. Se é uma recompensa negativa, esse hábito para por aí. Se não é, ele vai criar esse hábito. É o que a gente vê muito a família fazer. Esse é um erro muito comum. Pela culpa, né? Que não, quando a culpa é assumida, ela pode ser levada a uma solução. Quando ela não é assumida, né? Ou ela é assumida de forma infantil, como autopiedade, aí também cai no mesmo problema. Não vai adiantar. Não. Você foi usuária e você saiu disso. Sim. Como foi a sua saída? Então, eu já tinha tentado, meus pais já tinham tentado comigo alguns métodos. Clínica aberta, clínica fechada. E por fim, eles se reuniram, cada um
buscando informações. Cada um sozinho comigo, não juntos, não fizeram uma intervenção juntos. Cada um comigo chegou ao ponto assim, olha, aqui não está mais dessa forma. A minha mãe fechou o cerco para mim e me limitou de uma forma que eu não tinha mais aquilo que eu tinha no início, eu tinha carro, eu tinha cheque, eles com a culpa, com aquele momento, eles resolveram me dar. Hoje você tem esse entendimento, quando a minha mas mãe, na época não, exato, né? Eu adorava, né? Tudo maravilhoso, eu achava que eles tinham que me dar mesmo. Era incentivo, entendeu? Né? Claro. Quando a minha mãe entendeu que estava fazendo errado, por uma pessoa que ajudou muito a gente, que foi o marido dela na época, que era um alcoólico anônimo, ele explicou para ela, ensinou ela, e ela fechou o cerco. Então num dado momento, eles falaram, olha, ou você se interna ou você se interna, tá? Não dá mais assim, certo? Né? Não tinha jeito, eu tive que ir. E nessa internação, eu me despertei ali. Agora, por que você se despertou? Eu não sei. Eu acho que isso não é uma coisa que não tem uma explicação. Esse acordar, esse despertar, foi em querer ajudar outras pessoas? Não. Foi primeiro em se ajudar. Eu lembro num dado momento dentro da clínica, assim, meu despertar ali dentro foi muito rápido. Em uma semana eu entendi que ou eu, assim, tirando a droga, porque você não consegue um raciocínio claro, e emocional claro, se você estiver usando droga. Não tem como. Que tirar aquela substância que te dê... Para a razão chegar. Exatamente. Então, quando isso aconteceu, eu falei, ou eu paro ou eu vou morrer. E morrer para mim, eu não estava nem aí também, quando eu estava usando droga, nem matar, nem morrer, nem nada. Porque os seus sentimentos... Vale tudo, né? Eles são, nessa literatura que eu estava te falando, dos grupos, a gente chega ao nível animal, entendeu? Perde senso de higiene. Tudo. Tudo. Os seus valores, eles são colocados muito abaixo do seu uso de droga. Os princípios recebidos dentro de casa, tudo. Não. Joga tudo fora. Joga tudo fora. Porque só tem uma meta. Exatamente. Fazer o uso. Porque a gente está falando de uma coisa, Bárbara, que dá para as pessoas que estão nos assistindo várias vertentes, né? Porque a adicção é a mesma coisa que um narcótico anônimo? Ou são, Então, um narcótico anônimo é uma pessoa que está em tratamento, está em recuperação, frequentando um grupo anônimo que é absolutamente gratuito, que tem um programa de 12 passos a ser seguido. Mas assim, nessa questão da adicção, as pessoas olham para o adicto, igual esse negócio que está acontecendo em São Paulo e tal, as pessoas olham para o adicto como uma vítima. E quanto mais a gente torna essa pessoa vítima, mais algoz ele se torna. Porque ele pega essa vitimização dele e ele destrói o mundo que ele está à volta dele. Ele se beneficia disso. Com certeza. Quanto mais ele vê que a mãe tem culpa, que o pai tem culpa, mais ele ele faz com que essa culpa se transforme numa arma para ele. Quando foi que, depois que você já estava na clínica e que você saiu, que você falou, eu preciso ajudar as pessoas? Então, aí eu fui frequentando os grupos anônimos. E lá, você tem que frequentar o grupo, ter um padrinho ou uma madrinha que te ajude na prática dos passos e na ajuda... Que são 12. E depois você ajuda os outros. Como? Dentro do grupo. Abrindo a sala, limpando, levando a mensagem para aquele adicto que ainda sofre lá fora usando droga. Isso é um trabalho abnegado. Então eu fiquei 10 anos fazendo isso, antes de eu me tornar uma profissional na área. E conhecer o meu marido, que na época não era meu marido, eu era casada com outro homem. Depois, com o tempo, a gente, com as situações de vida, acabamos nos tornando marido e mulher e fizemos uma obra muito grande. Aqui em Uberlândia. Muito grande. E aí o município, o estado, eu não sei de que maneira que eu posso falar, viu que a maneira que vocês estavam executando não era correta. Foi naquela leva das creches também, que aí fechou tudo, né? Na verdade, lá no início, meu marido é idealizador
desse projeto involuntário. Então ele trouxe de São Paulo essa ideia e veio. O que aconteceu? Aqui em Minas não era permitido isso. O involuntário. Né? O involuntário. Então esse ponto começou de uma forma errada. E ele quis, de alguma forma, ele fez ele quis reconstruir o que ele viveu lá e tinha coisas também que não eram tão positivas, trouxe para cá. Mas com a nossa união, eu fui, então, fiz um planejamento terapêutico para a clínica. Eu trouxe todo o planejamento terapêutico e reestruturamos a clínica. Num ponto em que nós tínhamos 2 médicos, 2 enfermeiras, toda 24 montada. Horas. Nós tínhamos uma terapia, uma videoterapia com antropóloga, nós tínhamos arte terapia, 2 psicólogas, era uma mega de uma estrutura aqui em Uberlândia. Aonde que a fé entra aí? Então, esse programa que a gente usa de 12 passos, ele fala de um poder maior do que você. Só que se ele falar de religião, restringe. Por isso que eu falei fé. Entendeu? Então, a gente acredita que só um poder maior do que nós, ele pode preencher esse vazio dentro de nós e nos ajudar a melhorar e a caminhar na vida como seres humanos. Daí você saiu daqui, foi para o estado de São Paulo, continuou trabalhando lá, mas aconteceu a mesma coisa. Então, aí a gente teve que ir embora daqui. Com toda essa mega estrutura, eles entraram com um cachorro, metralhadora dentro da clínica, o promotor e os policiais. Eu vou chamar mais um break comercial, A gente vai partir para o terceiro e último bloco, e falar da eficácia desses 12 passos. E o objetivo do programa e de trazer a Bárbara aqui é de levar até você que está em casa num desespero, pais, mães, filhos, seja quem for, de que maneira que você pode resolver ou tentar resolver o seu problema. Não sai daí, volto já já. De volta com você no terceiro e último bloco do programa de hoje, sobre adicção com Bárbara Carneiro. Bárbara, esses 12 passos, qual é o número 1? O número 1 fala: admitimos que éramos impotentes perante a adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Ou seja, você não tem poder nenhum sobre aquele uso de droga. Você se torna uma pessoa vulnerável. A sua sombra toma conta absoluta de você. Entende? Você perde identidade. E a sua vida se torna incontrolável. Todas as vertentes da sua vida se destroem. Se você não assumir isso, que é o número 1, Sim. Não tem como passar para o número 2. Não, porque eles são uma sequência perfeita. Essa truculência que aconteceu aqui em Uberlândia, que te fez mudar para o estado de São Paulo, aconteceu a mesma coisa lá, que você também encontrou primeiro promotores que te ajudaram, depois a coisa mudou e você teve que fechar a clínica. Você não tem mais clínica. Eu tive que fechar porque eu não concordo com aquilo que eles acreditam, né? Eles não entendem nada de adicção e querem colocar como a gente tem que trabalhar. Eles não entendem. Então nós fechamos e nós viemos embora e temos o Instituto Pachapapa, que eu já te contei, que é as medicinas indígenas. Tem um site, alguma coisa para as pessoas entrarem? Tem o Facebook, que é @Instituto Pachapapa, mas assim, a gente usa ayahuasca, são outras coisas aliadas a um tratamento. Entendi. Né? Mas a gente não mexe mais com isso. A gente, assim... E aí você atende essas pessoas na sua fazenda? Então, eu atendo, mas não daquela forma. De outra maneira? Eu atendo numa cerimônia ou em algum curso, mas não mais daquela forma. As pessoas vão te ouvir e vão querer que você dê palestra, Bárbara.
Porque aquela forma era uma prisão para mim também, porque eu era a bandida, eu era colocada como, era completamente distorcido. Assim como assim como existe a família disfuncional, todo o sistema judiciário e político é tudo disfuncional, eles não entendem nada do problema, absolutamente nada. É uma série de equívocos, até de rir, Entendi. de chorar, não sei. Eu acho que é de chorar. De chorar. Bom, chegando nesse ponto, quem está nos assistindo deve estar se perguntando, o que eu faço? Eu tenho um filho adicto. Porque a gente vê cenas de mães amarrando a canela do filho no pé da cama. O desespero é uma coisa enorme, né, Bárbara? Eu acho que, em primeiro lugar, é a família buscar uma ajuda. Mas uma ajuda verdadeira, de uma pessoa que não vai falar, um profissional, que não vai falar o que ele quer ouvir, mas vai falar daquilo que ele precisa, porque existe o que você quer e o que você precisa. Você tem que fazer o que você precisa. Então, dentro do que você precisa, também são soluções sistêmicas. É uma série de coisas que você tem que fazer para que aquele problema tenha solução. Se é que vai ter solução, mesmo você fazendo toda a mudança necessária. Fazendo toda a mudança necessária, vai haver uma amenização. A chance é maior daquele indivíduo entrar em recuperação. Entendi. Para se ressocializar. Sim. E tem casos que, mesmo assim, o indivíduo vai optar, a alma dele vai optar pela morte e por viver daquela forma. A gente vê minissérie, a gente vê novela, a gente vê, como você mesmo disse, São Paulo. Os próprios jornais têm mostrado a Cracolândia, né? Qual a sua opinião em relação ao que o prefeito de São Paulo tem feito? Então, é aquilo que eu estava falando aqui agora. Acho que é uma série de equívocos. Ele vai limpar a sujeira, botar debaixo do tapete. Daqui a pouco alguém vai levantar o tapete, ele vai empurrar para outro tapete, aí para outro tapete. Tem que olhar... Sai de um lugar e vai para outro. Tem que olhar, né, o problema. Primeiro, para mim, a adicção é um problema de saúde, policial, jurídico... Ele é abrangente, ele vai abranger todos os aspectos. Ele precisa de uma intervenção judicial, médica, terapêutica, ele precisa de uma intervenção. Porque senão não vai resolver. Não vai resolver. Aquele indivíduo vai ficar fazendo o que ele quer, porque ele não tem, o problema dele é que ele não tem limite. É fato que o uso do crack, o Brasil é o primeiro lugar no mundo? Dizem que sim. As estatísticas falam que o Brasil está em primeiro lugar. É extremamente preocupante. E falam que é uma epidemia, né? É uma epidemia. Né? Isso se dá por um sistema familiar disfuncional. Entendeu? Começa lá atrás. Está tudo fora do lugar. Então a família tem que começar na base. Na base. Você tem que reestruturar, ter uma reeducação. Isso tudo, os políticos, essas pessoas que fazem as leis e que fazem cumprir, eles têm que olhar para o muito antes do problema acontecer. Entende? Nós temos no Brasil uma fábrica de adicto. Desde como funciona o governo, que é dar bolsa isso, bolsa... Nós somos dependentes. Então, nós somos um país de dependentes. E não é por aí, né? Dá a vara para pescar, mas tem que ensinar a pescar, né? Bárbara, o nosso tempo está acabando. Eu quero que você termine com uma mensagem para as pessoas que estão em casa precisando desse recado. Então, olha, hoje mesmo eu recebi um telefonema de uma mãe que fala, eu tenho dó. Eu não quero internar meu filho involuntariamente, eu quero que ele queira. Não espere ele querer, porque você pode encontrar ele no caixão. Faça, intervenha, tome o seu papel para você. Faça algo antes que alguém faça por você, que é muito pior do que às vezes o que você vai fazer por ele. Nossa, que bonito. Foi isso. Bárbara, muito obrigado. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho e continue ajudando as pessoas. Estou te esperando lá um dia, tá você bom, nos visitar. Quero lá conhecer. Tá? Obrigado, tá viu? E obrigado você pela audiência. No próximo domingo tem outro DNA com outro entrevistado e, logicamente, a sua presença. Até lá.